A gente começa o Jornal do Rio de hoje falando de eleições. Isso porque amanhã, domingo, dia 6 de outubro, que milhares de eleitores vão às urnas para escolher representantes para as prefeituras e câmaras municipais para os próximos 4 anos. E para você se organizar e, claro, votar com tranquilidade, o repórter Adson Ramos conversou com a diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral, que traz dicas e também orientações sobre o que é ou não permitido. Vamos ver. Olá, boa noite. Falta muito pouco para as eleições municipais, algumas horas, e a pergunta que fica: você já escolheu seu candidato a vereador ou a prefeito para o Rio de Janeiro? Não? Calma. Eu sei que falta pouco, mas ainda dá tempo, mas tem que saber o que você vai fazer amanhã. O que você vai levar, qual a documentação, como se comportar, e para isso a gente está aqui, é claro, para te ajudar. Não eu sozinho, estou aqui com a Eline Iris, que é diretora-geral do Tribunal Regional Eleitoral. Eline, muito obrigado por participar com a gente dessa conversa, faltando algumas horas para as eleições municipais, né? Exatamente, e aí a gente está com tudo pronto e agora é a vez do eleitor protagonizar a festa dele. Então é bastante importante, a gente pede muito ao eleitor que consulte o seu local de votação antes de sair de casa, que ele saiba direitinho onde é que ele vai votar, isso porque o TRE fez algumas alterações de local de votação, seja por questões de acessibilidade, seja por questões de segurança, e existem várias formas de consultar esses locais de votação. O eleitor pode baixar o aplicativo e-título, ele tem até a véspera do dia da eleição para baixar. Então tem até hoje. Tem até hoje para baixar. Ou seja, não deixar para amanhã, porque amanhã ele pode utilizar o e-título, mas baixar é até o sábado, até hoje. Esse cuidado, né, de ter algumas horas antes para baixar, para evitar algum problema? Para evitar qualquer tipo de problema, para ele estar com a versão atualizada e certinha, para evitar qualquer incidente, ele já está com a versão baixada, no dia ele só utiliza. E isso é muito importante, porque eu, por exemplo, tinha o e-título baixado no meu celular, isso já há algum tempo, desde a última eleição, e ontem eu fui dar uma olhadinha. Vou dar uma olhada para revisar meu local de votação, porque eu mudei e aí teve uma atualização. Exatamente. E aí muda, então a gente tem que ficar de olho nisso. Exatamente. Aproveitem para já conferir, abrir o celular de vocês aí, conferir se o e-título está baixado, ele estando direitinho. Confere o seu local de votação, não tem o e-título, pode conferir na página do Tribunal Regional Eleitoral na internet, www.tre-rj.jus.br, como podem ligar também para a Central de Atendimento do Tribunal Regional Eleitoral 3436 9000, que também vai estar funcionando aqui embaixo, amanhã. Então, pode repetir para a gente? 3436 9000. A gente estava falando logo no início, se você já escolheu o seu candidato a vereador ou a prefeito para o Rio de Janeiro, tem gente que vai deixar para a última hora. A gente sabe muito bem que tem uma galera que vai para a rua, ainda sem saber ou na dúvida de quem, principalmente quando é candidato a vereador. Mas não dá para, na última hora, ficar recebendo panfletinho na rua. Isso não é normal, isso não é aceitável. Se alguém entregar algum panfletinho, algum santinho, como a gente fala, ali na hora do local de votação, na hora que a pessoa está entrando, isso é crime eleitoral, né? Exatamente. A boca de urna é crime. O dia da eleição não é o dia da propaganda eleitoral, é o dia de exercer o voto, de votar com consciência, com responsabilidade. Então, nenhum tipo de propaganda no dia da eleição. O essencial, gente, é procurar saber do seu candidato, é pesquisar com antecedência. A gente sabe que às vezes a vida é corrida, mas você tem que procurar um pouco do histórico do candidato, seja ele para ocupar o cargo de prefeito ou então de vereador. O legislativo ele é extremamente importante para fiscalizar, para criar leis, então não dá para pensar que é algo, vou deixar para depois, né? Agora, quem vai votar amanhã tem que levar qual documentação? Tem que estar com título ou não precisa? Então, vamos lá. Presumindo que ele já consultou o local de votação, já saiu com o local certinho, ele está com documento de identidade oficial, com foto, em mãos. Qualquer documento de identidade oficial com foto, passaporte, carteira de trabalho, carteira de identidade, CNH, qualquer um desses documentos, lembrando que vias digitais de documentos físicos são aceitas, assim como o e-título. O e-título é um aplicativo que, entre outras funcionalidades, ele é a via digital do título eleitoral do cidadão. Caso seja um cidadão que já tenha biometria coletada pela Justiça Eleitoral, a simples apresentação do e-título já funciona. Em outros casos, qualquer documento de identidade oficial com foto. Para responder a sua pergunta, portar o título de eleitor para votar não é obrigatório. É desejável, mas não é obrigatório. O importante mesmo é esse documento de identificação. E por que é desejável estar com o título de eleitor, para quem puder levar, né? Porque ele facilita, tem as informações sobre a zona e a seção do indivíduo. Mas aí eu estou presumindo que ele está com um título mais atualizado. Por isso, tão importante essa conferência, por isso a gente insiste bastante nessa conferência do local de votação. Eu posso ter uma versão de um título antigo que
tenha mudado essa sessão, alguma coisa desse gênero. Doutora, eu imagino que amanhã, na hora de ir para o local de votação, as pessoas vão ficar de olho. Todo mundo vai ficar olhando. Olha, será que tem alguém fazendo boca de urna? Uma pessoa que está ali descaracterizada, não está com nenhuma roupa, não tem um broche, não tem um chapéuzinho, nada. Mas chega e me dá um papelzinho e fala assim, ó, vota nesse candidato aqui, já conhece meu candidato? Isso é boca de urna. Não importa se a pessoa está ali em grupo ou se ela está sozinha, né? Isso é boca de urna. Eu vou te falar o que é permitido no dia da eleição em termos de manifestação da preferência política do eleitor. A regra é bem simples, é a manifestação individual e silenciosa do eleitor. O eleitor pode estar com um boné, pode estar com um broche, uma praguinha, dístico, tem gente que chama de praguinha de dístico, com uma bandeira, desde que ele não esteja tentando convencer outras pessoas, fazendo a propaganda em si, então, individual e silenciosa. Qualquer aglomeração com vestuário padronizado, comícios, carreatas, qualquer tipo de manifestação assim, aí vai ser considerado crime eleitoral. E o Ministério Público Eleitoral, o TRE, está de olho nisso, né? Amanhã vai ter muita gente na rua, a pessoa percebeu, viu que está sendo vítima, quer denunciar, como é que faz? Tem o aplicativo Pardal, baixar, assim como baixa o e-título, baixar em qualquer loja digital de aplicativos e através do Pardal pode ser efetuada qualquer denúncia para a Justiça Eleitoral. No momento que a pessoa está ali, naquela sessão, no local de votação dela, ela percebeu essa cena, ela já pode fazer a denúncia? Pode, assim como pode procurar cartório eleitoral, sem problema nenhum. A senhora falou sobre as manifestações silenciosas que são permitidas aos eleitores, mas os mesários, eles não podem colocar bottom, colocar não, adesivo? Mesário, não, nada. O mesário, ele é um servidor público nesse dia, isento, e ele está ali como parte, né, dessa festa da democracia, mas imparcial. É importante também a gente falar que muitos cariocas vão votar em áreas dominadas por tráfico de drogas, por milícias, enfim, por grupos criminosos, mas que o TRE, assim como a Polícia Militar, todas as forças de segurança, estão trabalhando para que as eleições sejam seguras e para que você, eleitor, tenha direito a exercer sua cidadania com segurança, não é isso, doutora? Isso. As eleições no Rio de Janeiro, tradicionalmente, são bastante seguras. A gente tem toda a participação da Força Nacional de Segurança, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal. Todas as forças policiais estão unidas para garantir a votação dos eleitores do Rio de Janeiro. Essa semana, no Jornal do Rio, a gente falou sobre um caso em Nova Friburgo, de exibição de um vídeo de propaganda eleitoral dentro de uma igreja também. Eu acho que é importante a gente reforçar que as pessoas não podem e não devem se sentir coagidas por quem quer que seja a mudar o voto, a votar em algum candidato. Isso é pessoal, isso é uma escolha do eleitor. Isso é uma escolha. O sigilo do voto, ele é garantido constitucionalmente, não é à toa. O voto é livre, o eleitor vai fazer isso de acordo com a sua consciência. Então, isso tem que ficar muito claro para todo eleitor. Vou aproveitar esse teu gancho para lembrar que não é possível entrar na cabina de votação com câmera fotográfica, filmadora, qualquer equipamento eletrônico. Então, a gente começou esse papo dizendo para o eleitor: consulte seu local de votação e leve o seu documento. Então, agora eu vou colocar mais uma informação. Leva anotado o número dos seus candidatos, mas leva anotado num papelzinho no seu bolso, porque não vai poder entrar para olhar no celular na hora de votar. Quem está com o e-título baixado no celular vai apresentar para o mesário, mas na cabine de votação não entra, é isso? Não entra. O eleitor chega na sessão eleitoral, se identifica para o mesário e aí deixa o celular ali com o mesário. Quando ele terminar a votação, ele pega o comprovante de votação e pega o aparelho dele de volta, sem problemas. Não pode entrar na cabina, mesmo desligado. E a gente lembra que na eleição anterior, vários casos de pessoas que tentaram entrar com o celular, tiraram foto e rapidamente foram identificadas e punidas, então o TRE está de olho nisso tudo. Estamos bastante atentos com relação a isso. Falar sobre a questão da acessibilidade, um ponto importante antes de a gente terminar a entrevista. Eu já fiz reportagens de pessoas que foram votar, chegaram lá no local de votação, não tinha acessibilidade. São casos mais raros, cada vez mais, ainda bem, né? Mas o que o TRE tem feito para evitar que isso aconteça de qualquer forma? E se a pessoa vai até o local de votação e constata essa falta de acessibilidade, o que ela pode fazer? A gente tem buscado garantir nos locais de votação as sessões acessíveis. O eleitor teve até o início desse ano, em maio, para transferir para alguma sessão mais acessível. Caso ele não tenha feito isso até maio, ele teve até dia 22 de agosto para solicitar o que a gente chama de transferência temporária. Caso o eleitor não tenha
feito nenhuma dessas medidas e tem algum obstáculo no seu local de votação, ele vai procurar o coordenador de acessibilidade. Todo local de votação tem um coordenador de acessibilidade que vai orientá-lo. Se for impossível para ele exercer o voto, ele não vai ter que pagar a multa, a gente vai preencher um formulário para poder adequar as condições, a sessão dele para a próxima eleição. Doutora, muito obrigado, viu, pela participação aqui no Jornal do Rio. Antes da gente encerrar, se a senhora quiser fazer alguma consideração, algo que ainda é importante, falta tão pouquinho para a gente ir para a urna, celebrar esse direito que a gente tem de voto. Então, vou encerrar com uma questão que é novidade para essa eleição, que eu acho bastante importante de falar, que é a gratuidade do transporte municipal e intermunicipal no estado do Rio, aliás, no Brasil inteiro, mas a gente está falando aqui do estado do Rio nessa eleição. E isso foi feito, isso é uma ação do Supremo que depois foi regulamentada pelo TSE, justamente para que todos saiam de casa e que o custo de ir votar não seja um impedimento para o exercício do voto. Então, o que a Justiça Eleitoral quer fazer hoje é convidar os eleitores a sair de casa, a comparecer, a votar com tranquilidade, com segurança e com consciência naquele candidato que melhor lhe representar. Muito obrigado mais uma vez pela participação aqui no Jornal do Rio. As portas estão sempre abertas.